Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje, aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós estamos com a doutora Viviane Garbi, né, que vai nos falar de pensão por morte. Doutora, que prazer estar com a senhora aqui. Hoje nós não estamos com o doutor Odilon, porque ele está num outro compromisso. Sempre ele participa conosco desse quadro aqui, né? E com certeza a gente vai dar o recado, não é isso? Que a gente precisa para os nossos telespectadores. É isso, doutora? Tudo bem? Com certeza, Guaraci, tudo bem. Pensão por morte, esse é o tema, é? Esse é o tema. É sempre um prazer vir aqui conversar um pouquinho, informar os telespectadores dos seus direitos. Claro. Muito obrigada pela oportunidade. Claro. O que mudou, doutora? E quais são os seus direitos quando a pessoa precisa? Então, Guaraci, a pensão por morte ela é um dos benefícios mais afetados pela reforma da Previdência. Antigamente, quem buscava a pensão por morte já tinha direito a receber 100% do valor da aposentadoria que o falecido recebia ou a que ele teria direito. E então, agora com a reforma, o cálculo, o valor da pensão, ele foi drasticamente alterado. Eu ia lhe perguntar justamente isso, doutora. O que mudou, né? Eu ouvi dizer que tinha mudado isso. E a senhora já está nos dando esse recado, é isso, né? Perfeito. Reduziu demais o valor da pensão por morte. Porque agora se apura um valor base, que seria aquela aposentadoria do falecido, ou um benefício que ele teria direito ali no óbito, como uma aposentadoria por invalidez permanente. Então, isso é o valor base. E aí se aplica 50% desse valor base como fixo e 10% se acresce a cada dependente. Então, se estamos falando apenas de um cônjuge como dependente, se recebe 60% daquele valor base. A gente fala no abatimento? Esse seria o abatimento? O que seria? O abatimento... Como funciona esse abatimento? É outra história? É outra coisa? Olha, eu já estou misturando tudo, como eu não entendo, né? Advogado é para isso, né? Exatamente. O abatimento, Guaraci, é mais uma questão importante que a reforma trouxe, que seria quando a pessoa acumula dois benefícios. Então, quem recebe aquela pensão por morte junto com uma aposentadoria. Né? Então, como que funciona esse abatimento? Se pega o valor 100% do benefício maior, então se eu tenho a minha aposentadoria com valor mais benéfico e o meu esposo, o meu pai, enfim, me deixou uma pensão um valor um pouquinho menor, vai se abatendo de acordo com o valor desse segundo benefício em percentuais que vão de 10% a 60%. Então já tem mais um valor bem drástico aí de redução. E aí temos algumas exceções desse abatimento, como por exemplo o caso aí de pensionistas de pensões militares deixadas por os genitores. Então seria o caso assim, eu tenho minha aposentadoria, meu pai faleceu, me deixou uma pensão militar. O INSS, ele está aplicando, inclusive a União, esse abatimento indiscriminadamente para todos. O que ocorre é que não pode haver esse abatimento quando vem a pensão originária do genitor, que é o caso dos militares. Entendi. E aí acaba acontecendo que essas pensionistas, elas estão recebendo, inclusive, cartas de cobrança para devolver os valores que recebeu, supostamente indevidos. Gera um débito gigantesco, porque normalmente a pensão militar ela é um valor relevante. Relevante, né? E acaba, então, gerando uma dívida enorme e indevida. Nesses casos, então, essas pensionistas de militares, quando a pensão é deixada pelo pai, precisa urgentemente buscar um advogado especialista em direito previdenciário, porque terão vários direitos a serem discutidos na justiça, porque na justiça o entendimento é diferente. Olha aí. Bom, e quem tem direito à pensão por morte? Então, a pensão por morte, ela é destinada aos dependentes daquele segurado, né? O que seriam os dependentes previdenciários? O cônjuge ou companheiro, uma questão que muita gente não sabe, o ex-cônjuge, ou ex-companheiro, né, aqueles que se divorciaram, mas que são dependentes econômicos, também têm direito à pensão. Então, me separei, recebo uma pensão alimentícia, ou até não tenho a pensão alimentícia, mas eu recebo mensalmente, o meu ex-marido me ajuda. Se ele falecer, você tem direito à pensão por morte também. Olha aí, né? Filhos até menores de 21 anos de idade, os filhos maiores inválidos também têm direito à pensão. E aquele menor sob guarda, então enteado, uma criança que eu crio, que eu tenho a tutela, a guarda, curatela,
temos essas questões. O que é importante também, agora se falar, é que a gente também tem uma questão aí desse percentual que eu estava falando da pensão, do valor base, Sim. que são quando os dependentes possuem deficiência mental, intelectual ou grave, ou um pensionista inválido. Então, meu esposo faleceu, mas eu sou inválida, não posso mais trabalhar, eu já sou até aposentada por invalidez. Ou o meu filho tem alguma doença, ele é pensionista, então ele tem autismo, tem alguma questão intelectual. Esses pensionistas, eles têm direito a receber 100% do valor base, ao invés de 60%, por exemplo. Olha então, isso é um aumento relevante. E o maior problema nessa questão é que o INSS, ele não avalia a condição de saúde desse pensionista. A maioria, né? Porque aqui a gente está falando também de benefícios para os servidores públicos, tá? A reforma englobou todos, não é apenas INSS. Então, se busca aquela pensão, o órgão não avalia a condição de saúde desse pensionista, concede na cota ali de 60%, enquanto que ele deveria ganhar 100%. Então, muito importante também esse ponto, buscar a ajuda de um profissional. Olha, não, e por isso que a gente está aqui, né, doutora? Que a gente quer trazer realmente facilidade para o nosso telespectador na área jurídica. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, né? Meu marido faleceu devido a um acidente do trabalho, mas não tinha carteira assinada. Tenho direito à pensão? Muito importante essa pergunta, porque ela é um pouco mais complexa a situação. Sim. Temos que avaliar 2 pontos aqui nessa pergunta, tá? Primeiro, se essa pessoa que faleceu, ela tinha qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É a proteção do INSS, ainda mesmo quando não há mais contribuição. A gente tem um período ali de graça, que chamamos, que se mantém essa proteção do INSS. Por esse relato desse telespectador, ele não tinha carteira assinada e faleceu. Né? Então, o que acontece? Provavelmente não havia contribuição. Ele não tinha o direito assegurado pela contribuição. Aí nós temos que avaliar, porque, por exemplo, se ele estava em uma relação informal de vínculo empregatício, onde não foi assinada a carteira, ou ele trabalhava para uma empresa, ele tem esse direito ao benefício, porque a situação dele estava irregular e ele não pode ser prejudicado por isso. Então, por exemplo, a empresa não ter assinado a carteira dele, ou ele estava prestando um serviço para uma empresa que é quem é obrigado a reter a contribuição previdenciária, isso gera o direito à pensão por morte para os dependentes. Só que, obviamente, precisa comprovar essa relação de trabalho que ele tinha, tá? Claro. E aqui o segundo ponto importante dessa pergunta é que ela comentou que ele faleceu de acidente de trabalho, né? O acidente do trabalho, quando o falecimento decorre do acidente de trabalho, ele gera também direito a um valor maior de pensão, que seria então esse valor base, quando ele não é aposentado, falecido, se calcula como se fosse aposentadoria por incapacidade permanente. Então ela é 100% da média das contribuições e normalmente o INSS não vai avaliar isso. Então também é importante sempre uma assessoria jurídica. É por isso, né? Esse é um dos grandes motivos. Tem outra pergunta aqui, né? De um telespectador. Já sou aposentado. Se minha esposa falecer, posso receber a pensão por morte junto com minha aposentadoria? Então, essa é a pergunta que a gente iniciou um pouco ali, sobre o abatimento também. Ele pode perfeitamente, tá? A reforma da Previdência não tirou o direito de cumular benefícios, então posso receber uma pensão por morte, com uma aposentadoria, pensão por morte, com auxílio-doença. Existem algumas cumulações. Inclusive, a pensão por morte, ela pode ser recebida de 2 regimes diferentes. Isso não foi alterado na reforma. Então, ou porque eu tive 2 companheiros, né? Ou porque ele ou meu pai, enfim, aquele instituidor da pensão tinha mais de um vínculo no serviço público ou militar ou com o INSS, se pode receber 2 pensões ao mesmo tempo, não há problema algum, tá? Mas receber 2 pensões não significa que vai receber 100%, que daí que entra aquela questão do abatimento que a gente conversou. Como funciona isso, né? A gente conversou sobre isso. Doutora, era isso por hoje? Os telespectadores realmente ficam muito felizes quando a gente bate esse papo aí, porque realmente é uma instrução maravilhosa
maravilhosa, porque tem muita gente se sentindo nessas condições aí. É isso, doutora? Perfeito, Guaraci. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Tá. É sempre um prazer poder orientar as pessoas. Os benefícios previdenciários, muitas vezes, nós não temos o acesso às informações. Sim. Infelizmente, o governo, os entes, eles deixam muito de informar. Claro. E aí as pessoas acabam deixando seus direitos. Sim, claro. Então é sempre importante um programa como o seu que possa levar bastante que a gente informação. possa instruí-los, né? Bem, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente conversou com a doutora Viviane Garbini, que é aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados. Ela é especialista num desses temas, que é a pensão por morte. Você que nos assistiu aí, que tem esse problema, a gente, no decorrer do programa, a gente colocou aí o telefone do Garcia, e eu oriento sempre, porque eu tenho muita confiança aqui do Garcia, porque a gente conhece muito a trajetória desse escritório, com a doutora obrigada. Ivone Garcia. Isso, né, doutora? Muito obrigada, Garcia. Muito obrigado eu pela sua colaboração aí. Então, foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, aqui do Garcia e Garcia Advogados Associados. Muito obrigado pela sua audiência. No próximo programa estaremos com você novamente. Tchau!